Meu nome é Janira Sodré Miranda, eu sou professora de História no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, atuando na educação básica e na licenciatura em História, com a disciplina História da África. Sou graduada em História pela Universidade Federal de Roraima, especialista em Educação pela PUC São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e doutoranda em História pela Universidade de Brasília. E estou aqui nesse espaço para conversar com vocês sobre a minha pesquisa referente a Leodegária de Jesus, intelectual, negra, mulher e poeta em Goiás no pós-abolição, contribuindo para essa parceria entre historiadores negros e negras do Brasil e o Gueledés, também Coutine. A presença das literatas e poetas negras é parte inerente à história do Brasil. Leodegária de Jesus é parte dessa história. Ela nasceu um ano após a abolição formal, ela nasceu em 1889, alguns meses antes da proclamação da República. Nasceu na cidade de Caldas Novas, de Goiás, e a sua família se radicou na cidade de Jataí. Ela é filha de professores e egressa de uma família negra que investiu bastante dos seus recursos por mais de uma geração em educação, como uma estratégia de inserção e participação na vida social em Goiás. Leodegária é filha de um professor, como eu mencionei, que foi eleito como deputado estadual na primeira legislatura no pós-proclamação da República, na primeira legislatura republicana para o parlamento estadual, e assim a sua família migra para a capital do estado de Goiás, a cidade de Goiás, e nessa migração, Leodegária, agora adolescente, ela é matriculada para estudar na escola católica, né, das freiras dominicanas, para onde as famílias abastadas de Goiás enviavam suas filhas, e aí ela inicia a sua participação na vida social, na capital do estado, e nos clubes, nos grêmios literários, né, num círculo de mulheres letradas, ativistas, intelectuais, poetas, escritoras, que, enfim, é um grupo muito efervescente, muito importante, muito animado, né, na capital do estado. Ela compõe, então, o grupo A Rosa, é um grupo de mulheres ativistas que são escritoras, poetas, jornalistas, que escrevem, que se reúnem em torno dos ideais de participação das mulheres, participação política, né, luta por igualdade, a luta pelo voto das mulheres, também a partir de Goiás. Um elemento bastante importante aí da vida e da trajetória da Leodegária de Jesus, e a gente pode perceber ao visitar todo o material sobre a sua vida, a sua produção, é exatamente a quebra da ideia de que o estado de Goiás, nesse período da Primeira República, era uma região isolada dos debates e das questões políticas que ocorriam no polo, por exemplo, da capital da República. A vida de Leodegária de Jesus nos informa que Goiás não está enquadrado naquele isolacionismo, naquele isolamento territorial em relação aos debates políticos presentes no país naquele período histórico, e nos mostra a participação de mulheres negras de uma forma ativa, escrevendo, participando, coordenando reuniões de grupos e núcleos literários, né, ativos
sobre a presença e a participação das mulheres. E essa história e a trajetória de Leodegária de Jesus e de sua família nos mostram ainda uma permanência na capacidade das famílias negras e das pessoas negras em se manterem numa dinâmica de mobilidade no território. A própria família de Leodegária de Jesus, como eu mencionei antes, estava radicada em Caldas Novas no período do seu nascimento, depois migra para a cidade de Jataí, no sudoeste goiano, um polo de bastante efervescência relacionada a um mercado que nasce em torno da agropecuária, dentro dessa cultura e dessa economia de abastança que vem caracterizar a história goiana nesse período, nos mostrando um dinamismo dessa presença e da mobilidade da comunidade negra no território nesse período. A trajetória de Leodegária de Jesus traz para nós algumas questões sobre o tema do pós-abolição, evidenciando outras conexões culturais, porque o primeiro livro de Leodegária de Jesus, Coroa de Lírios, que foi publicado quando ela tinha 15 anos de idade por uma editora sediada em Campinas, São Paulo, nos mostra, ao mesmo tempo, as dificuldades goianas para a editoria de livros, mas também uma articulação com São Paulo nesse trabalho e nessa conexão de editoria de obras, né, na difusão, enfim, da literatura e da poesia. Uma questão bastante significativa, bem importante pensar e observar que entre o primeiro livro e o segundo livro de Leodegária de Jesus, um período bastante longo transcorre, 28 anos. Ela foi a primeira poeta a publicar em Goiás, e o seu segundo livro também vem a ser o segundo livro publicado por mulher sobre poesia em Goiás, né? Então, somente mais de 50 anos depois do seu primeiro livro, nós vamos ter uma outra mulher publicando poesia, e isso nos mostra, então, que Leodegária de Jesus fez parte, né, de uma geração de mulheres que atuou de uma forma, ao mesmo tempo, significativa no contexto histórico, né, ali no presente histórico, mas também lançando, né, uma vanguarda de participação literária em Goiás. A história dela, então, nos permite entrever articulações que rompem com uma narrativa de isolamento desse sertão de Goiás. Alguns estudos sobre ela, como o do Basileu Toledo França, de Darcy Denófrio, da autora Darcy Denófrio, trouxeram elementos importantes, luzes sobre a obra de Leodegária de Jesus, mas não chegaram a romper um véu de invisibilidade sobre a sua trajetória, a sua biografia, a sua memória, a importância dessa participação que evidencia a presença de mulheres negras letradas, escritoras, ativistas. E esse véu de invisibilidade ainda recobre a educação histórica sobre Goiás. Nós temos, de fato, na educação básica, muito pouca informação, muito pouco tratamento historiográfico sobre essa temática. Então, considero que a vida, a obra e essa pesquisa sobre a trajetória de Leodegária de Jesus lança possibilidades também para o trabalho dos professores, das professoras na educação básica. E assim, nós podemos não exatamente recobrir uma lacuna, mas de fato abrir uma nova abordagem, um novo olhar sobre a multiplicidade da presença negra em Goiás. Vale comentar, como parte ainda desse trabalho de pesquisa, a ideia que certa memória goiana faz de si, de que em maio de 1888, quando da abolição formal da escravidão,
A própria capital da província já não tinha escravos, e essa ideia traz uma espécie de elogio das elites locais sobre si mesmas em termos da produção da liberdade, né? E essa ideia ela vai permanecendo até o ponto em que nós possamos, de fato, instaurar novas narrativas de revisitação e de ressignificação dessas narrativas, pensando os fazeres, né, da comunidade negra goiana, sobretudo quando nós olhamos para uma família e para uma trajetória como essa que informa a vida de Leodegária Brasília de Jesus, nascida então em 1889, e ela veio a falecer em 1978. Sua vida então se dá nesse chamado breve século XX, percorrendo tanto essas décadas do pós-abolição da Primeira República e o período seguinte, né? Inclusive, enfim, o seu falecimento já se dá em 1978, quando nós estamos vivendo aí a ditadura civil-militar. Então, esse período, essa trajetória de vida de Leodegária de Jesus nos mostra os enfrentamentos das mulheres negras, né, das famílias negras nesse contexto. Vale comentar nesse ponto que Leodegária de Jesus a sua família precisou mudar de cidade, de estado. Sua família chegou a viver no Amazonas, no Espírito Santo, no Rio, em São Paulo, em várias partes de Minas Gerais e Goiás, num período de dificuldades, porque o seu pai enfrentava uma cegueira, né, um processo de doença dos olhos, e a família precisa migrar, e então essa poeta e escritora, ela precisa se reinventar também como arrimo de uma família na qual ela não era filha única, tinha uma irmã e a mãe, além do pai adoecido, né, enfermo. E com isso ela termina por ter a sua família, ela lidera uma itinerância em estados e cidades, as quais eu mencionei anteriormente, e nesse contexto ela termina por ser o arrimo da família, ser aquela que sustentava materialmente a sua família, e então ela passa a exercer em várias partes, como foi o caso de Araguari, em Minas Gerais, a sua profissão, né, como professora. É interessante mencionar que ela gostaria de ser engenheira, mas a sua entrada na escola técnica foi vetada pelo seu sexo gênero, e então ela cursa o normal profissionalizante como professora, ela se torna professora, e ela vem exercer essa profissão durante o período da enfermidade do seu pai, seja como funcionária pública, né, professora do Estado, seja como mestre escola e fundando ela própria escola particular, como fundou na cidade de Araguari, em Minas Gerais, uma escola voltada para meninas e moças. Então, a gente vê uma faceta aí de professora e também de administradora de um estabelecimento escolar, sem que os seus afazeres profissionais jamais tirassem dela o desejo de escrever, fosse poesia, fosse textos jornalísticos, textos de ativismo pela participação das mulheres, pleiteando tanto por participação política como por igualdade entre os gêneros. Então, quando nós vamos para dentro dos arquivos e observar a vida de Leodegária de Jesus aí, nós vamos perceber que ela vai sofrer, como é o caso de Minas Gerais, em Araguari, no jornal A Redação, tipos de censura sobre os seus textos, justamente porque eram considerados textos que tratavam da ideia de igualdade entre sexos, entre homens e mulheres, como muito radicais, não adequados para uma professora ou mentora das novas gerações. Então, a gente vai perceber, observando essa trajetória, que ela vai lutar e lidar
com certa censura de setores, dos gestores da educação estadual, no lugar onde ela atuava, para que uma professora não se posicionasse pela igualdade entre os gêneros, entre homens e mulheres. E a gente, então, está falando aí das primeiras décadas, né, do século XX, da década de 30, de 20, né, em 1924, ela enfrenta essa controvérsia, e todo esse material que eu estou comentando com vocês nos mostra que ela, muito embora as suas responsabilidades familiares e as dificuldades materiais, ela permanece escrevendo e postulando, lutando para interferir com a sua escrita na cena política e mesmo na cena literária, né? Porque nas décadas seguintes a gente vai ver nascer o seu livro de maturidade, que é o livro... Eu mencionei antes que o primeiro livro de 1906 é Coroa de Lírios, e nós temos então esse livro de maturidade que é o de 1928, que é o livro Orquídea, um livro de poesia. São os dois livros poéticos dela, são como molduras, né, de uma vida e de uma obra de autora mulher negra, poeta, que esteve ativa também no jornalismo e escrevendo artigos sobre política, sobre participação política. Então, nesse tópico, nesse ponto, eu queria mencionar as múltiplas facetas dessa mulher, né? Leodegária Brasília de Jesus, poeta, administradora, professora, jornalista, editora, que chegou a ser do A Rosa, né, o jornal do grupo literário ao qual ela pertencia na juventude, na cidade de Goiás. Então, nós temos aí uma mulher bastante cativante e com múltiplas facetas, que nos lança um olhar sobre a história goiana com outras possibilidades para a participação política e para a participação literária, para o ativismo político por meio da escrita das mulheres negras. Eu ousaria, inclusive, mencionar que Leodegária de Jesus não estava sozinha nesse contexto de uma presença negra, seja na comunidade letrada, seja na comunidade de escritores, de poetas. É uma história mais longa, né? Inclusive, apenas para mencionar, o primeiro historiador, né, memorialista historiador de Goiás é o padre Luiz Antônio Silva Souza, é um homem negro, né? Isso no século anterior. Estou mencionando essa trajetória apenas para mencionar, como nós podemos, inclusive, observar nas coleções de fotografias também do colégio das Dominicanas, do Colégio Santana, onde Leodegária de Jesus estudou, a presença de outras jovens negras nesse ambiente, e de numerosas mulheres, né? Uma escola voltada, de fato, para as meninas e moças das famílias abastadas de Goiás. Em 1928, quando Leodegária de Jesus publica sua obra de maturidade Orquídeas, 22 anos depois do primeiro livro, era ainda inédito o feito de um livro de poesia de autoria feminina em Goiás. Já mencionei, só renovo essa ideia de que só em 1954 vai surgir o segundo livro de poesia por autoria feminina em Goiás, que é um livro da poeta goiana Regina Lacerda. Mencionar que Leodegária de Jesus vai inaugurar uma tradição lírica feminina negra no estado de Goiás. Então, a sua lírica é bastante informada pela tradição romântica, só mencionando que o impacto do movimento modernista de Goiás, em Goiás, ele vem posteriormente, né, com a construção de Goiânia, a partir de 1942. Então, a geração de Leodegária de Jesus está bastante informada pelas tradições românticas, também por certo parnasianismo na forma da construção do texto poético. Então, tem esse elemento na produção poética dela, e a lacuna sobre a abordagem que a crítica literária faz da obra de Leodegária de Jesus. Essa lacuna, ela traz ainda aí
muito do peso, né, de uma certa colonialidade, né, de uma racialização e de um sexismo, né, que são ainda muito presentes no olhar sobre as mulheres negras, a sua produção. Então, nós observamos aí uma crítica literária que deixa, durante muito tempo, em aberto, deixa em raso essa participação da Leodegária de Jesus na história da literatura goiana. Mas ela enfrentou, né, essa estética romântica, buscando os instrumentos textuais dessa literatura para escrever, né, e imprimir a sua própria escrita como parte da insurgência contra o silenciamento de mulheres e de mulheres negras. Eu acho que essa é uma contribuição que merece ser conhecida e ensinada nas escolas goianas, nas escolas do Brasil, né? A poesia de Leodegária de Jesus dá para a gente fruir, dá para aproveitar uma estética romântica, muito marcada pela experiência existencial da própria Leodegária, né? Uma experiência de amorosidade filial, romântica, de uma sutileza erótica também, como também de um tipo de experiência amorosa também frustrada. Né? Em certa medida, o romantismo da sua poesia traz as marcas aí de uma vida de professora mulher negra e letrada naquele contexto. Então, os arranjos, né, tanto afetivos como matrimoniais, são um desafio nesse contexto e foram parte da existência biográfica de Leodegária de Jesus. Ela é parte do movimento do terceiro período, caracterizado, né, da poesia goiana, de 1903 a 1930, quando Goiás vai viver esse movimento que eu tinha mencionado, né, de um crescimento editorial articulado a outros estados da federação, como eu mencionei, em São Paulo. Ela falece em Belo Horizonte, no ano de 1978, com 89 anos de idade. Então, essa vida dessa professora, jornalista, ativista, produtora cultural, administradora, vai inspirar instituições, grupos em Goiás. Na cidade de Goiás, na capital do estado, agora existe uma livraria que leva o nome de Leodegária de Jesus. Ela também é patronesse hoje da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. E também é homenageada por um grupo de acadêmicas, né, de mulheres acadêmicas na Universidade Federal de Goiás, com um coletivo chamado Gira Leodegária de Jesus, um grupo de mulheres negras acadêmicas que potencializa pesquisas na área de letras, literatura, de linguagem, e esse coletivo, enfim, né, produz conhecimento significativo entre epistemes populares de mulheres negras e narrativas acadêmicas. Então, para finalizar, né, para ir concluindo, queria destacar que a poesia, na sua poesia, ainda e sempre publicado no livro Orquídeas, Leodegária de Jesus chama a atenção para um elemento existencial do significado da presença das mulheres negras em Goiás, no seu período histórico, na territorialidade, na temporalidade que ela ocupou. Está como epígrafe também do material que eu disponibilizei como texto. Ela chama a atenção para a seguinte ideia: ela vai dizer sempre o mesmo punhal na mesma chaga. Um pouco do seu texto traz esse elemento de, sendo um material poético e romântico, não deixa de ter uma tônica política, chamando a atenção para a potência dessa existência, para a dor também dessa existência. Para conhecer um pouco mais sobre a Leodegária Brasília de Jesus, professora, poeta, jornalista e ativista goiana
no pós-abolição, acesse as plataformas de Guelé 10, Cultine e historiadores negros e negras e compartilhe comigo as suas impressões sobre essa mulher, sobre a minha pesquisa e poderemos conversar, dialogar e sempre transformar pelo conhecimento o ensino de história e avançar na historiografia por uma historiografia que seja também negra, feminina e que possa trazer as múltiplas narrativas da nossa gente. Confira tudo isso no Nossas Histórias dessa semana.